nós constatamos que o sistema na ponta dos hospitais estava consolidando muito rapidamente. Grandes grupos, cada vez mais, iriam se formar. E ou nós cresceríamos ou nós provavelmente seríamos incorporados por alguma dessas grandes bandeiras, né? Então nós nos preparamos para abrir o capital e nos preparamos a partir desse recurso que entrou para fazer as aquisições. Olá, meu nome é Rafael Barbosa e eu sou o CEO da Bionexo. Bionexo é uma empresa dedicada à transformação da saúde através de tecnologia. Mas nós sabemos que nem só a tecnologia transforma a saúde, também a educação e o conhecimento. E também as parcerias como essa que a gente tem o prazer de apresentar para a nossa comunidade, a parceria com a ANAP na construção do ANAP Questiona, uma série de entrevistas e conteúdos exclusivos que nós vamos compartilhar com vocês. Sejam bem-vindos. A ANAP tem procurado convidar as principais lideranças do setor hospitalar, os mais influentes líderes da nossa área, para propor uma discussão mais reflexiva sobre o setor, sobre onde está o setor e, especialmente, para onde vai o setor. Nós contamos com um apoio muito importante, muito prestigioso, que é o apoio da Bionexo neste projeto. E hoje a gente tem a satisfação de receber uma pessoa que é extremamente respeitada dentro da ANAP e dentro do setor hospitalar. Porque é um médico de reconhecida capacidade, porque é um líder entre os médicos ocupando cargos importantes em sociedade especializada e porque é um gestor de um dos grupos mais importantes e mais respeitados do país, que é o grupo Mater Dei. Eu tenho a satisfação de receber o Dr. Henrique Salvador, também conselheiro aqui da ANAP, ex-presidente da ANAP, e eu vou lhe provocar, Dr. Henrique, a começar com a seguinte questão. Esses últimos 10 anos, mais ou menos, houve uma revolução no setor. É verticalização para um lado, aquisição para o outro, fusão, plano que é dono de hospital, hospital que é dono de plano. Para onde vai o setor? Qual é a sua bola de cristal com a prudência mineira? Diz que o setor está caminhando. Como é que o senhor enxerga o setor para daqui a 10 anos, digamos? Bom, Brito, em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar aqui participando dessa conversa, né? Eu acho que realmente essa provocação que a ANAP está fazendo, ela é muito importante porque permite que nós possamos avançar um pouco algumas questões que são de fundamental importância nesse momento no setor, né? Primeira coisa que eu acho é o seguinte: o setor de saúde do Brasil é um setor que não vai parar de crescer, né? Porque os fundamentos para o setor privado de saúde, principalmente, eles são fundamentos muito importantes, né? Que passam pela um envelhecimento da população, passa pela prevalência ainda de doenças importantes que o Brasil, infelizmente, ainda não conseguiu se livrar delas, né? As doenças infecto-contagiosas, né? Passa pela violência urbana, passa pelas doenças crônico-degenerativas. Então, os fundamentos para a existência de um setor privado de saúde num país como o nosso, eu acho que eles são fundamentos importantes, relevantes, sólidos e acho que não vão desaparecer. Acho que esse arranjo que está acontecendo agora nada mais é do que uma maneira que o sistema encontrou nesse momento de procurar ser mais forte, né? Eu digo que eu faço agora, em dezembro, 42 anos de formado. O Mater Dei tem 45 anos de existência, vai fazer em junho do ano que vem. Eu nunca vi tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo quanto nos últimos 2, 3 anos. Acho que essa é uma maneira que o sistema privado de saúde encontrou de se reorganizar. E acho que se nós enxergarmos no futuro, se nós conseguirmos, né, por algum motivo, sermos, né, focados no nosso core business, o melhor que nós pudermos ser, então focar muito em qualidade, em segurança assistencial. Se nós buscarmos, né, oferecer para o usuário a melhor experiência no sistema, e se nós formos, acima de tudo, eficientes, eu acredito que o sistema tende a ser mais forte, inclusive, no futuro do que é hoje. Acho que o sistema de saúde do Brasil é um só. Nós temos um SUS, que é um sistema super organizado e no papel, né, é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Na própria pandemia ele se provou assim.
e acho que o sistema suplementar ele é imprescindível, né? As questões que ainda se criticam em relação ao SUS são principalmente questões ligadas ao acesso. Você imagina se 51 milhões de brasileiros resolverem abandonar o sistema privado e adentrar, de repente, o sistema público de saúde do Brasil. Vai ser um caos, né? Então, realmente, eu acho que o sistema privado tende a ser cada vez mais relevante na medida em que a economia for ficando mais forte também. Essa é um pouco da visão que eu tenho, Brito. O Mater Dei, com muito destaque, participou daquele processo de aquisições, né? E você acha, doutor Henrique, que aquele movimento de aquisições ele encontrou um certo teto ou existe ainda espaço no Brasil para que a gente veja novas e mais consolidações? Primeira coisa, né? Por que o Mater Dei resolveu crescer? Nós resolvemos crescer porque nós constatamos que o sistema na ponta dos hospitais estava consolidando muito rapidamente. Grandes grupos, cada vez mais, iriam se formar. E ou nós cresceríamos ou nós provavelmente seríamos incorporados por alguma dessas grandes bandeiras, né? Então nós nos preparamos para abrir o capital e nos preparamos a partir desse recurso que entrou para fazer as aquisições, né? Selecionamos cidades que a gente achava que tinham potencial, hospitais que eram relevantes naquelas cidades, né? E buscamos, então, um crescimento focado principalmente nessas diretrizes, né? Mais uma vez, eu acho que as oportunidades para aquisição de hospitais específicos, individuais, elas hoje são muito menores do que foram naquela época, né? Sem contar o que aconteceu com a economia também. Naquela época a Selic estava 2, hoje ela está 10,5, já teve 14, ou seja, isso talvez explique um pouco, né, as dificuldades de alavancagem que algumas redes têm encontrado nesse momento, né? Então eu acho que o que tende a acontecer com maior frequência são algumas parcerias, sabe? Parcerias e fusões, né, de instituições que encontram nesse novo movimento alguma sinergia para se posicionar melhor no setor, né? O Mater Dei ele tem a característica de ser um hospital na origem, uma rede, com uma preocupação e uma imagem forte de qualidade, né? Qualidade tem custo. E o sistema cada vez parece colocar menos recursos na saúde suplementar, porque as pessoas, as empresas, elas estão com dificuldades para pagar o custo da saúde. Como é que o amigo vê essa compatibilização com a mão esquerda, manter a qualidade, e com a mão direita, manter a sustentabilidade? Brito, eu acho que as coisas só são duradouras e elas só são sustentáveis se elas forem realizadas de uma maneira séria, de uma maneira correta, né? Se elas não forem realizadas dessa maneira, elas tendem a se perder ao longo do caminho, né? Então, todas as vezes no Mater Dei que nós temos alguma dúvida sobre qual caminho seguir, tem uma pergunta que a gente sempre faz, que é o seguinte: esse movimento contribui para nós estarmos cada vez mais alinhados com o nosso DNA, alinhados com a nossa missão, que é um atendimento personalizado, um atendimento diferenciado, humanizado, seguro e com qualidade, né? Se isso estiver alinhado, a gente faz o movimento. Então, o que eu acredito é o seguinte: nós vamos ter que ser cada vez mais eficientes, né? Os nossos hospitais, a maioria deles são certificados, têm certificações internacionais, né? E, ao mesmo tempo, eficientes. E aí tem um advento que pode ser utilizado em benefício disso, da eficiência, que é a tecnologia, né? Nós, nesse movimento de crescimento que nós realizamos nos últimos 3 anos, nós adquirimos também o controle de uma empresa de tecnologia chamada A3Data, que é uma empresa focada em inteligência artificial e data analytics, e ela tem nos apoiado muito na construção de novos modelos de remuneração, de construção de novos modelos de experiência dos diversos stakeholders que a gente tem, né? De conectividade, né? Antigamente, tecnologia era uma ressonância nova, uma tomografia nova. Hoje, eu acho cada vez mais tecnologia no setor de saúde tem que lidar com a questão da eficiência de um lado e a questão da conectividade de outro. O que eu estou dizendo? Um produto que nós temos, por exemplo, que nós desenvolvemos a partir da 3Data, que é o Maria, né? Que é uma APS, uma assistência primária da saúde, né? É uma plataforma digital
onde o paciente, de uma forma assíncrona, né, ele se relaciona com a plataforma e suportado, no fundo, por uma equipe médica que dá suporte a essa plataforma. Isso reduz custo, isso aumenta a conectividade, aumenta a aderência do usuário ao sistema, né, com a mesma qualidade e segurança que a gente sempre trabalhou, né? Então, eu acho que nós vamos ter que ser criativos para identificar maneiras de, com menos dinheiro, com menos recurso, sermos mais eficientes, mas sem nunca abandonar a qualidade e a segurança. A Bionexo, que nos ajuda nesse projeto, ela é uma empresa que mexe com a questão de, obviamente, ciclos de ciclos de despesa, e isso me leva, estava pensando aqui, a pensar o seguinte: o hospital é uma instituição tão diferente que um funcionário, entre aspas, a palavra funcionário do hospital, detém o comando sobre o que vai ser gasto, que é o médico, porque ele tem uma autonomia que deve ser respeitada. Mas, ao mesmo tempo, o hospital depende do médico para o seu esforço de sustentabilidade. E o amigo é médico. Então, como trabalhar com os médicos e como transformar corpos clínicos, que nem sempre são fechados, em parceiros do esforço por eficiência, sem ferir a autonomia dos médicos? Se eu fosse te responder essa pergunta com uma única palavra, eu falaria gestão. Nós iniciamos na ANAP, em meados dos anos 2000, um programa muito interessante. Na época eu era o vice-presidente de ensino e pesquisa, né? Nós fundamos o Fórum de Diretores Técnicos e fundamos também fóruns onde a gente discutia a questão da governança clínica. E nós, né, de uma forma até pioneira no Mater Dei, desenvolvemos um programa de governança e de gestão de corpo clínico que foi até benchmark para outras instituições depois, né? Então, não tem a menor dúvida que o corpo clínico ele precisa de se sentir parte, ele tem que ser chamado a participar da macroestratégia da organização, ele tem que ter feedback, né? Ele tem que se reunir periodicamente com a alta direção e analisar metas, indicadores e entender o que precisa ser modificado e quantificado. Quando o médico entende isso, ele adere, sabe? Quando ele entende a importância do papel dele, ele é comprometido com a organização, nós temos resultados assim espetaculares que mostram claramente que isso é possível, sabe? Os hospitais, assim, na imagem antiga, o hospital era um prédio onde ficavam todos os serviços do hospital. Nos dias de hoje, entrou em moda a questão da deshospitalização. O hospital já não quer dizer o prédio que concentra os serviços. O hospital passa a ter clínicas, telemedicina, home care. Grande parte do que ele não oferece no prédio. Como é que o Dr. Henrique vê e constrói na Mater Dei esse hospital do futuro, que nem é do futuro, já é do presente? Para onde está indo essa forma de prestação de serviço por parte dos hospitais? Eu acho que numa visão de futuro, numa visão estratégica de para onde eu acho que as coisas estão indo, existem experiências hoje mundial que já demonstram isso, e nós estamos lá no Mater Dei atentos a esses movimentos, né? Nós estamos chegando no limite de uma época em que nós trazemos os pacientes para dentro do hospital. E estamos adentrando uma outra época em que o hospital vai chegar até o paciente. De que maneira que isso ocorre? Eu vou te pegar um exemplo, claro, que fica mais óbvio isso. Vamos imaginar o paciente diabético, né? Você hoje pode acompanhar um paciente diabético de uma maneira muito eficaz, remotamente, né? Com um dispositivo que ele controla no celular a sua glicose, o seu peso, aderência a um programa de exercícios físicos, né? E com isso você está remotamente oferecendo para aquele paciente, numa linha de cuidado que foi previamente discutida dentro da melhor evidência médica, né? Você está oferecendo um cuidado customizado, inclusive, para aquele paciente, sabe? Então eu não tenho a menor dúvida, né? O hospital vai precisar sim de ter leito de internação, vai precisar de ter pronto atendimento, mas programas, dispositivos e tecnologia que permitam essa conectividade, que o paciente possa sair o mínimo possível da sua rotina diária e ainda assim cuidar da sua saúde, eu acho que isso é o futuro. E o Mater Dei está atento a isso. O doutor Henrique referiu há pouco que acha que o mercado vai caminhar na direção de parcerias. Eu subentendi parcerias, por exemplo,
entre operadoras e hospitais, mas ao mesmo tempo, neste momento, há uma enorme pressão entre prestadores de serviço e operadoras na disputa comercial por condições, prazo de recebimento, glosa e etc. Então, é uma relação curiosa, porque é uma relação que, ao mesmo tempo que está disputando, está discutindo parcerias. Com a sua experiência, com esses anos todos de estrada, como é que definiria esse momento de relação de parceria e disputa simultaneamente entre operadoras e hospitais e para onde isso vai? Um benefício, né, da gente ter muitos anos de estrada, é exatamente isso que você falou. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Esse estresse entre operadora e rede prestadora é um estresse antigo, e isso vem da constatação de que nós, prestadores, somos custo para a operadora e que a operadora é receita para nós, prestadores, né? Então, esse estresse, ele não é novo. E eu acredito que através do entendimento, porque também, né, gente, a gente tem que lembrar que hospitais hoje não vivem sem as operadoras e as operadoras não vivem sem os hospitais. Então, há que se ter um entendimento. Há momentos de maior tensão, como em outros relacionamentos na vida da gente também existem momentos de tensão. Mas eu acho que através do entendimento, através do respeito, através da visão de que esse sistema ele precisa ser maior, precisa se fortalecer e que essas parcerias podem contribuir para isso, eu acho que esse pode ser o caminho. Nós temos, nesse momento, entre tantas coisas novas acontecendo, essa emergência, felizmente, da telemedicina. Qual é o papel da telemedicina no futuro do Mater Dei? Qual é o espaço que a telemedicina vai ocupar? Olha, a telemedicina, né, foi regulamentada, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina por ocasião da pandemia. Eu não acho que telemedicina é panaceia, pelo contrário, eu acho que telemedicina pode ser um instrumento, né, a ser utilizado dentro de uma estratégia de relacionamento maior, né, com o público, principalmente com o público médico e com o paciente, né. Então, eu acho que dentro de uma plataforma grande, a telemedicina precisa estar acoplada. Acho que, estrito senso, a telemedicina vai ter muito valor, por exemplo, para localidades muito distantes de grandes centros médicos, em algumas especialidades onde isso vai poder ser feito, né, com a maior assertividade, né? Mas eu ainda acredito muito que o que vai diferenciar a entrega de serviços hospitalares vai ser a customização de serviços e o contato entre seres humanos, sabe? Muita gente tem medo da inteligência artificial, o que ela vai causar no nosso meio, né? Eu acho que a inteligência artificial também é um instrumento como a telemedicina, mas eu acho que vai sempre diferenciar as questões relacionadas à saúde, né? É a interação médico-paciente, equipe de enfermagem, paciente, equipe de saúde e paciente e famílias, né? Eu acho que, inclusive, existem estudos mostrando que essa questão da aderência ao tratamento, essa questão do carinho, essa questão do afeto, essa questão do acolhimento, interfere até no curso da doença, na maneira como a pessoa se comporta frente a uma doença, por exemplo, né? Entre outras novidades, doutor Henrique, que a gente tem vivido nesse momento do mercado, no Brasil, no exterior não é assim, é a questão de os hospitais lançarem as suas faculdades de medicina, né? Para vocês do Mater Dei, isso é uma ideia em exame, é um projeto, é um plano? Olha, eu acho que faz todo sentido, né? Uma marca forte, um hospital que tem um posicionamento relevante, está próximo de uma instituição educacional, né? Isso pode ser primarizado, no caso de uma faculdade própria, ou isso pode ser realizado através de parcerias, mais uma vez. Nós mesmos, né, lá em Belo Horizonte, temos várias parcerias com a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, com a UniBH e com outras mais, né? Por quê? Porque, na verdade, o que importa é que, utilizando o conhecimento médico hospitalar de um lado e do outro lado o conhecimento educacional, a gente possa contribuir para formar pessoas melhores, para atrair talentos,
mais adequados, né, ao perfil e à estratégia da organização. Não quer dizer que o Mater Dei é melhor ou pior do que outras organizações, mas quer dizer que o Mater Dei tem o seu jeito peculiar e específico de atuar. E ter pessoas alinhadas com essa maneira de atuar faz todo sentido para a gente. Então, estar próximo de uma estrutura educacional para suportar isso, sem dúvida alguma, está dentro do nosso escopo de estratégia. Minha última pergunta. Hoje, qual é o melhor serviço, a melhor realização que o governo pode oferecer ao setor de saúde suplementar? Se o amigo sentar na frente do governo, qual é o maior pedido, qual é a maior necessidade que o setor de saúde suplementar tem em relação ao governo? Eu acho que o governo ele precisa de regular sim, mas regulamentar menos, sabe? Eu acho que o governo não coíba, né, a iniciativa privada, a criatividade, a inovação, porque para onde nós estamos indo, isso vai fazer cada vez mais diferença na vida das instituições e na vida das pessoas. Então, uma proposta de posicionamento mais liberal, né, deixando que as coisas aconteçam com um nível adequado de regulação, eu acho que isso já ajudaria muito o setor. Nós tivemos o prazer de conversar aqui e ouvir as experientes ponderações e reflexões do Dr. Henrique Salvador. Muito obrigado e torcer para que hospitais como o Mater Dei continuem fortes, crescendo, porque eles representam claramente uma ideia de garantia de qualidade. Foi uma honra e um prazer, Brito, e parabéns pela iniciativa, viu?